Eu moro em uma cidade bastante pequena e tenho uma vida bem tranquila, para ser honesto. Trabalho em um escritório e muitas vezes faço horas extras, então não saio muito à noite. Na noite em que essa experiência aconteceu, recebi uma ligação de uma amiga. Honestamente, quase não atendi, mas estou muito feliz por ter feito isso. Ela ligou dizendo que precisava de uma carona. Não me importei, não tinha outros planos. Ela estava em um grande supermercado e tinha comprado muitas coisas. Não queria levar tudo isso no trem lotado de volta para casa. Fiquei feliz em ajudar, mas achei um pouco tarde para fazer compras. Eram cerca das 11 da noite quando ela ligou. Precisava de algumas coisas, então fui até a loja encontrá-la. O supermercado estava quase vazio àquela hora da noite, mas costuma ser bem movimentado durante o dia. Pegamos nossas coisas, pagamos e voltamos para o estacionamento. Devia ser meia-noite. Um grupo de homens saiu de um fliperama próximo, pois estava prestes a fechar. Eles foram para seus carros, conversando e olhando para nós. Minha amiga disse que não estava se sentindo bem, então decidimos ir embora. Saímos do estacionamento e alguns carros nos seguiram. Isso era normal, pois o horário estava fechando e as luzes do estacionamento estavam se apagando. Notei que minha amiga estava quieta, talvez porque estivesse se sentindo mal. Olhei para ela e vi que ela estava pálida. Ela olhou para mim e disse: "Acho que conheço o cara no carro atrás de nós." Não dei muita importância. Pensei que fosse uma coincidência. Olhei nos espelhos para ver se o reconhecia também, mas então minha amiga disse de repente: "Não olhe para trás." Entendi por que ela estava tão desconfortável e tentei parar para deixar o cara passar, mas ela me disse para não parar de jeito nenhum e continuei dirigindo. Ela disse: "Se você parar, tenho medo que ele tente abrir a porta. Ele é meu ex-namorado." Aquilo era sério. Decidi não pegar a estrada principal para evitar semáforos e paradas. Optei por pegar as estradas secundárias. Foi uma ideia terrível. Deveria ter ido a um restaurante ou loja de conveniência iluminada e com mais pessoas, mas achei que ela entraria em pânico. Dirigi até que ela se acalmasse um pouco. O carro atrás de nós seguia todas as nossas curvas. Quanto mais nos afastávamos da cidade, menos carros víamos. Chegou a um ponto em que estávamos sozinhos na estrada. Ele também acelerou, me obrigando a ir mais rápido. Perguntei por que ele estava nos perseguindo e ela disse que o havia irritado. Ela não queria ficar sozinha em casa naquela noite. Ela começou a chorar e a situação ficou cada vez mais assustadora. Tentei evitar ruas estreitas, mas uma ideia me ocorreu. Meu carro era pequeno e leve, enquanto o dele era maior. E se eu pegasse uma rua estreita? Talvez ele ficasse com medo de danificar o carro. Decidi arriscar e peguei a próxima rua estreita que vi. Mantive o olho no meu GPS para encontrar uma saída. Não queria ficar preso em uma rua sem saída. Pensei em ligar para a polícia, mas sabia que eles não fariam nada. Minha amiga parou de chorar para se desculpar por me envolver nessa confusão. Ela nunca me pediu uma carona para o supermercado antes. Ela disse que ligou porque não tinha mais ninguém para pedir ajuda. Falei que estava tudo bem e perguntei onde deveria deixá-la. Ela respondeu: "Não me leve para casa. Se nos livrarmos dele, é onde ele estará esperando. Pode me levar até a estação de trem?" Ofereci minha casa, mas ela recusou. Percebi que ela tinha comprado coisas para fugir. Ela tinha equipamento de acampamento. Não sabia que a situação era tão grave. Ela me contou mais sobre o ex-namorado dela. Ele não aceitou o término e a agrediu. Ameaçou a família e os amigos dela, tentando fazê-la voltar para ele. Ele também acreditava que ela estava com os amigos dele. Tudo isso veio à tona quando ela descobriu que ele estava em vários aplicativos de namoro. Ela disse que os amigos dele também eram perseguidores. Estava chocado. No final, ela disse que eu a esquecesse. Me senti dividido. Ela começou a chorar novamente, dizendo que era culpa dela. Deixei-a na estação de trem. Ela me deu um agradecimento e desapareceu. Enquanto dirigia para casa, vi o carro dele novamente. Estava procurando por nós. Fiquei aliviado quando ele se afastou. 3 meses depois recebi uma ligação do número dela. Pensei que era ela,
mas era uma voz distorcida. A ligação acabou e eu estava com medo. Não quis entrar em contato com ela novamente. Espero que ela esteja segura e longe desses problemas. Esta história aconteceu em Gifu, no Japão. Tive uma experiência realmente assustadora que vale a pena compartilhar. Quando eu era estudante, costumava acampar regularmente sozinho e, em certo ponto, estava acampando quase todos os finais de semana, de sexta a domingo, ao ar livre. Eu realmente não me importava onde acampava, em campos ou à sombra das montanhas. Como não tinha muitos amigos na faculdade, acho que estava tentando suprimir minha solidão, explorando a natureza. Na noite em questão, peguei o trem sem uma direção específica. Não trouxe um mapa nem pesquisei onde acamparia. Estava apenas improvisando. Sabia que haveria montanhas na direção que estava indo, então imaginei que encontraria um lugar para acampar facilmente. Desci do trem e adentrei a mata. Eventualmente encontrei uma área agradável entre duas montanhas e montei meu acampamento. Fiz um jantar na fogueira e depois me recolhi à minha barraca para ler. Perto da meia-noite, ouvi o zíper da frente da barraca ser aberto. Entrei em pânico, mas tentei pensar logicamente. Será que estava invadindo propriedade privada ou poderia ser algo pior? A aba da barraca foi totalmente aberta e vi um homem. Ele parecia um senhor comum, daqueles que você passaria na rua e mal notaria. Ele perguntou se eu estava apenas de passagem e eu apenas balancei a cabeça em negação. Ele fechou o zíper e se foi. Fiquei confuso e assustado. Não vi nenhuma casa por perto e a mais próxima parecia estar a quase 1 quilômetro de distância. Comecei a me perguntar o que esse homem estava fazendo tão tarde na montanha. Em seguida, ouvi novamente o som do zíper. Outro homem mais jovem apareceu e fez uma pergunta semelhante. Respondi da mesma forma e ele também se foi. Decidi arrumar minhas coisas rapidamente, preocupado com o escuro e a possibilidade de eles retornarem. Após imaginar várias situações, saí da barraca e vi as silhuetas dos dois homens. Eles estavam usando roupas escuras e máscaras. Um deles perguntou se eu estava indo para casa. Respondi que tinha um telefonema urgente. Eles não ouviram nenhum telefone tocar e perceberam que eu estava mentindo. Peguei minhas coisas e corri. Enquanto fugia, ouvi mais pessoas nas montanhas. Passos, galhos quebrando e até risadas. O mais assustador foi ouvir uma espécie de coro de vozes murmurando. Ao chegar à estação de trem, estava coberto de cortes e hematomas. Esperei pelo primeiro trem e saí de lá. Essa foi a última vez que acampei sozinho. Não sei o que aqueles homens estavam fazendo. E sinceramente não quero descobrir. Agradeço por ter escapado daquela situação e agora sempre tenho cautela ao explorar áreas desconhecidas. Eu tive algumas experiências horríveis no passado e quero compartilhar isso com vocês. Tudo aconteceu cerca de 2 anos atrás, quando consegui um emprego e me mudei da casa da minha família. Uma noite, ao voltar do trabalho, senti que estava sendo seguido. Virei várias vezes, mas não vi ninguém. Pensei que estivesse apenas sendo paranoico, mas essa sensação durou 1 semana. Conversei com um colega de trabalho sobre isso, mas ele não parecia se importar muito. Então recebi uma carta no trabalho dizendo: "Estou sempre te observando." Mostrei ao meu chefe, mas ele não se importou. Depois, recebi uma ligação de um número privado de alguém que parecia estar me seguindo. Fiquei apavorado, mas disse que chamaria a polícia. As coisas se acalmaram por um tempo, mas então recebi outra carta, dizendo que sabia que estavam falando sobre o ocorrido com um amigo. Pensei que alguém poderia ter colocado um dispositivo de escuta em minha casa. Fiquei paranoico. Mesmo trocando as fechaduras, o medo continuou. Decidi trabalhar em 2 empregos para economizar dinheiro para câmeras de segurança. Depois de um tempo, fui obrigado a deixar meu emprego devido a problemas familiares. Uma noite, um antigo colega de trabalho me convidou para um encontro. Parecia um alívio, até que ele mostrou ser a pessoa que estava me assustando. Ele me agarrou em um parque e disse coisas horríveis. Por sorte, um ex-colega de trabalho passou por lá e me salvou. Mais tarde, descobri que ele tinha uma queda por mim e fez tudo isso.
Ele deixou a empresa pouco antes de tudo isso acontecer. Agora, moro longe e tento esquecer esse período terrível da minha vida. Eu sou do interior. Na verdade, a casa da minha família fica atrás da sombra de uma montanha muito alta, e a terra onde essa montanha está é de propriedade do meu avô. Nossa família sempre permitiu que os aldeões usassem a terra, desde que uma pequena parte dos lucros fosse compartilhada conosco. E quando digo isso, quero dizer que as terras são livres para andar, os campos são livres para trabalhar, e a caça é gratuita. Para mim, isso não parece um negócio ruim. Devido à generosidade da minha família com esse arranjo, nós fomos atormentados por ladrões ao longo dos anos. Como queríamos manter esse espírito comunitário, os homens mais velhos da minha família ofereceram-se para patrulhar as montanhas à noite em busca desses ladrões. Eles sempre me alertavam sobre áreas perigosas das montanhas à noite, ou seja, era um local apenas para adultos, crianças não eram permitidas, mas isso não nos impediu, a mim e aos meus amigos, de explorar. Descobrimos rapidamente por que os adultos evitavam essas áreas. Além da vida selvagem, havia uma caverna profunda que para nós, crianças, era um dos nossos playgrounds favoritos. Isso me leva a uma experiência que tive quando era criança, que tenho certeza de que me lembrarei pelo resto da minha vida. Eu estava brincando nas áreas proibidas das montanhas, como de costume, e de repente tive uma vontade de fazer xixi. Decidi sair e fazer atrás de uma árvore. Normalmente ficávamos nervosos em lugares onde nos era expressamente proibido brincar, mas ser pego fazendo xixi ali realmente me deixava nervoso. Enquanto fazia xixi, vi alguém se aproximando da caverna. Era um homem de meia idade que eu não conhecia. Eu conhecia todos os que tinham permissão para usar a montanha. Era como uma grande aldeia. Minha família havia comentado sobre alguém que estava roubando cogumelos, então fazia sentido que esse estranho pudesse ser o ladrão. Ele carregava uma mochila e parecia estar procurando por algo. Se ele fosse o ladrão que minha família estava preocupada, eu não queria ser visto por ele. Eu me escondi o máximo que pude, atrás das árvores e arbustos. Me senti um idiota. Aquilo era exatamente o que me haviam advertido. Fiquei observando o estranho. Parecia que ele estava procurando por algo e estava sendo cauteloso. Mantive um olho nele para garantir que ele não me visse, nem se aproximasse demais. Eu não tinha plano algum se ele se aproximasse. Estava apenas com medo de tirar os olhos dele. Depois de um tempo, percebi que alguém estava se aproximando por trás dele. Era meu tio, que estava segurando uma pá. Ele se aproximou do estranho e parecia que os dois estavam conversando. Estavam longe demais para eu ouvir o que estavam dizendo, mas meu tio parecia estar repreendendo o homem. O estranho tirou a mochila das costas, como se ordenado pelo meu tio, que então pegou a mochila do homem. Ele a abriu e parecia estar muito bravo com o que viu. E então algo aconteceu que eu nunca imaginei que seria possível. Meu tio então se afastou na direção oposta, como se nada tivesse acontecido. Aquilo me assustou muito. Meu tio era o mais jovem dos dois irmãos, sendo o mais velho meu pai. Meu tio já havia me feito rir muitas vezes quando eu era criança. Ele era hilário. Mas naquele momento, ele não parecia nada com ele mesmo. Ele estava frio e sem expressão. Pior ainda, ele veio jantar em nossa casa naquela noite e eu tive que sentar em frente a ele, sabendo o que eu sabia. Ele estava sorrindo e fazendo piadas como sempre. Era como se nada tivesse acontecido. Em certo momento ele olhou diretamente nos meus olhos e pensei por um breve segundo, enquanto ele e meu pai falavam sobre invasores na montanha. Você sabia que o ladrão nunca mais voltou? Não sei o que aconteceu com ele, mas posso adivinhar com base no que vi. Se ele conseguiu escapar, nunca foi a polícia ou algo do tipo. Aprendi sobre o mundo adulto que me avisaram naquele dia, e realmente não acho que poderia olhar para o meu tio da mesma forma novamente.